Em todo o mundo, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a desinformação e as mentiras deliberadas sendo espalhadas como uma forma de minar tanto a ordem política quanto a ordem pública existentes. A internet amplamente desregulamentada, especialmente as redes sociais, tem sido o veículo perfeito para permitir que tanto indivíduos quanto estados inimigos espalhem esse tipo de desinformação. Mas o uso da propaganda e das teorias da conspiração que ela gerou existem há séculos. Devemos lembrar que, especialmente no período medieval, havia muita superstição e medo, e as teorias da conspiração podem ser incrivelmente reconfortantes, porque ajudam as pessoas a entender o mundo ao seu redor e a dar sentido a eventos fora do seu controle. Vamos voltar à Idade Média para ver boatos maldosos, bodes expiatórios religiosos e notícias falsas políticas. Bem-vindo à loucura medieval! Mulheres independentes. A Inglaterra medieval adorava uma fofoca falsa sobre rainhas. Muitas delas eram mulheres poderosas e ricas por mérito próprio, frequentemente vindas de terras estrangeiras, tornando-as o alvo perfeito para boatos, fofocas e calúnias. Mulher rica e estrangeira. Vem aqui e casam com nossos reis como ousam. Joana de Navarra, duquesa da Bretanha e esposa francesa de Henrique IV, dizia-se que tinha uma corte cheia de espiões estrangeiros. Isso só ocorreu após a morte de seu marido, quando Joana tornou-se madrasta do novo rei Henrique V. Com influência na corte, ela foi regente durante a ausência de Henrique, enquanto ele estava na França em 1415 e venceu a Batalha de Azincourt. Um fato que não agradou aos seus inimigos políticos, que logo começaram a espalhar rumores cruéis sobre suas tramas e esquemas, citando para a morte e destruição de nosso dito senhor o rei, da maneira mais maligna e terrível imaginável. Outra teoria popular na Idade Média era a de que algumas mulheres usavam feitiçaria e bruxaria para conquistar poder. Em 1464, o rei Eduardo IV surpreendeu a corte ao casar-se com Isabel Woodville, uma viúva de classe média, em vez de uma princesa estrangeira. Isabel, antes considerada a mulher mais bonita das Ilhas Britânicas, de repente passou a ter olhos pesados de dragão. Seu status de plebeia fez com que suas ações como rainha fossem vistas como desrespeitosas e arrogantes. Após a morte do marido, ela foi acusada de bruxaria e seus filhos considerados ilegítimos para permitir que Ricardo III assumisse o trono. É importante lembrar que, na Idade Média, não enforcavam bruxas, enforcavam mulheres. Ao vencedor os despojos sobre o infame Ricardo III, Ana Neville, sua esposa, tornou-se alvo de uma notícia falsa frequentemente aceita como fato histórico. À medida que chegamos ao fim das Guerras das Rosas, um verdadeiro jogo dos tronos, em 1485, Henrique Tudor derrotou o perverso Ricardo de Bosworth para se tornar o rei Henrique VII. Essa era a versão que a dinastia Tudor gostava de divulgar. O historiador inglês João Ross escreveu um livro para seu novo chefe, Henrique, intitulado A História dos Reis da Inglaterra. Nele, ele chamou Henrique de bom rei que, abre aspas, será lembrado por gerações. Rose disse que Ricardo era uma aberração. Ficou 2 anos no ventre da mãe e nasceu com dentes, cabelo nos ombros e corpo deformado. No papel de Ruth, escrito no reinado de Ricardo, Ruth chamou seu chefe de bom senhor e príncipe poderoso. Depois, ele ainda acusa Ricardo de matar várias pessoas, inclusive sua esposa Ana. A causa da morte dela é incerta, possivelmente tuberculose, mas surgiram boatos de que Ricardo a envenenou para casar com sua sobrinha Isabel de York, que depois se casou com Henrique VII para unir as duas casas. Quando Shakespeare estava escrevendo sua tragédia de Ricardo III para o público de Isabel Tudor, a aparência e os atos perversos de Ricardo já eram aceitos como fatos históricos. Nunca devemos confiar em historiador que escreve para agradar quem paga seu salário. O duplo blefe?
Outro rei inglês que se tornou alvo de uma teoria da conspiração foi Ricardo II. Ele foi deposto por seu primo, que virou o rei Henrique IV, chamado Henrique Bolingbroke. Ricardo, que tinha apenas 10 anos quando subiu ao trono, não era, segundo todos os relatos, muito bom em seu cargo. Ricardo, após ser preso por Henrique, teria morrido de fome no castelo de Pontefract. Logo começou a circular um boato afirmando que Ricardo estava vivo e prestes a retomar o trono. Henrique sabia que seu primo estava morto, mas temendo que teorias da conspiração fossem mais prejudiciais que a verdade, processou vários disseminadores de boatos para conter notícias falsas. A Escócia viu o boato como uma oportunidade e apresentou Thomas Ward, um impostor que diziam ser o verdadeiro Ricardo II. Afinal, uma Inglaterra enfraquecida significava que uma invasão pela fronteira era menos provável. Numa tentativa deliberada de enfraquecer seu inimigo, os escoceses espalharam desinformação. Algo na água. Em toda a Europa medieval, a política oficial da Igreja Católica era proteger os judeus, em parte porque Jesus era judeu. Quando a peste negra chegou à Europa, em 1348 judeus foram acusados injustamente de causar a doença ao envenenar poços e usados como bodes expiatórios. Na Europa, em tempos de fanatismo religioso e superstição, uma praga misteriosa era sempre vista como ira de Deus. Mas por que Deus estaria zangado com os medievais? Bem, poderiam haver várias razões, como as constantes guerras entre Inglaterra e França, ou as lutas constantes por toda a Europa nesse caso. Os alemães e italianos estavam sempre em conflito, assim como os estados papais da Sicília e Nápoles. Acreditava-se que a peste era uma punição por não protegerem adequadamente o território sagrado dos infiéis muçulmanos. Era claro neste ponto que os cristãos não reconquistariam o reino de Jerusalém do Império Otomano. Então, uma nova ideia veio à tona. E se fosse porque eles permitiram que judeus vivessem entre eles e praticassem sua religião? Talvez os judeus tivessem causado a doença porque estavam envenenando o abastecimento de água? Segundo os cristãos, os judeus morriam pela metade, pois não usavam os poços comunitários das cidades e vilarejos. Mas por que os judeus iriam querer matar todos os cristãos? Porque faziam o trabalho do diabo e sentiam prazer em destruir os adoradores de Cristo. Em tempos de medo, todos buscavam culpados e preconceitos já existentes se intensificaram. O primeiro massacre de judeus relacionado à peste ocorreu em Toulon, em 1448, quando invadiram o tribunal judaico e mataram 40 judeus em suas casas. Quando a peste negra atingiu seu auge em abril e maio de 1348, outros pogroms aconteceram. No ano seguinte, toda a Europa vivia perseguições e massacres. Em Erfurt, entre 100 e 3 mil pessoas morreram e os sobreviventes foram expulsos. Isso foi seguido por mais atrocidades em Basileia, Zurique, Flandres e Aragão, na Espanha. Em Estrasburgo, no Dia dos Namorados de 1349, cerca de 2 mil judeus foram queimados. Esse tipo de violência se repetiu em várias cidades atingidas pela peste até 1350, quando, com a diminuição da doença, a violência também caiu. Tempo perdido. Achamos que seria interessante terminar com uma teoria da conspiração mais moderna, que, embora envolva a Idade Média, só surgiu em 1991. Herbert Illig foi o primeiro a afirmar a teoria que diz que o imperador do Sacro Império Romano, Otto III, e o Papa Silvestre II, sendo possível também que o imperador bizantino, Constantino V, segundo estivesse envolvido, fabricaram retroativamente o sistema de datação Anno Domini, ou seja, depois dos fatos, para que eles estivessem no centro do ano especial de 1000 d.C., e assim pudessem reescrever a história e legitimar a reivindicação de Otto ao Império Romano. Eles adiantaram o calendário em 297 anos para chegar ao ano 1000 d.C., pois isso marcaria 1000 anos após o nascimento de Cristo, fortalecendo seus reinados e garantindo destaque histórico. Depois, inventaram elementos, criaram pessoas e eventos fictícios e reescreveram os livros de história. Como evidência da conspiração,
Illig disse que faltavam provas arqueológicas entre 614 e 911 d.C., levando historiadores medievais a dependerem excessivamente de fontes escritas. Como vimos, historiadores podem ser narradores pouco confiáveis. Mas não os historiadores do YouTube. Illig também diz que a arquitetura românica na Europa Ocidental do século X indica que a era romana não foi tão distante quanto pensamos. Illig afirmou que, ao reformar o calendário juliano para o gregoriano em 1582, foram removidos 10 dias, mas deveriam ter sido 13 se o período desde o início do calendário juliano em 40 e 5 a.C. fosse contado corretamente. É essa anomalia de 3 dias, segundo ele, que corresponde aos 3 séculos fantasmas. Prepare-se para o que vou te contar. Isso significa que, na verdade, estamos vivendo no século XVIII, já que há um período de 300 anos na história que é completamente fictício. Se for verdade, a teoria indica que muitos eventos e figuras históricas nunca existiram, como Alfredo, o Grande, o Imperador Carlos Magno, a invasão viking da Inglaterra e a dinastia Tang na China, entre outros. A escassez de registros históricos desse período explica por que o início da Idade Média é chamado de Idade das Trevas e por que houve poucos avanços culturais, científicos e pouca literatura sobrevivente. Também é fato que desconhecemos o poder da Igreja Europeia nesse início, mas sabemos que depois ela controlou todos os aspectos da vida. Sem livros e sem relógios mecânicos, será que 2 imperadores e um papa poderiam ter enganado milhões de pessoas? Bem, em geral, a resposta é obviamente não, e os historiadores modernos descartaram essa teoria como pseudo-história por vários motivos. Uma grande falha é o seu eurocentrismo, já que existem registros históricos contínuos cobrindo o período em questão de outras civilizações. Há obras de estudiosos do início do século XVIII, como Joseph Scaliger, Dionysius Petervius e Jean Hardouin, que analisaram sistemas antigos de cronologia e questionaram a autenticidade de datas em documentos medievais e textos da Igreja, apoiando essa teoria. Embora hoje a tecnologia facilite a rápida disseminação da desinformação, teorias da conspiração sempre foram comuns na história. Mesmo antes da internet, na verdade, mesmo antes da invenção da imprensa, notícias falsas já eram divulgadas pelo mundo. Hoje vivemos em uma era de desconfiança, e acadêmicos e historiadores têm um papel importante em apontar a verdade imparcial, porque as teorias da conspiração com as quais convivemos hoje certamente não são as primeiras e definitivamente não serão as últimas. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, deixe nos comentários abaixo se há alguma teoria da conspiração medieval que eu deixei de fora desta lista. E se você gostou deste vídeo, pode nos ajudar muito se inscrevendo no canal, pois lançamos um novo vídeo toda sexta-feira. Então, até a próxima. Espero que todos tenham uma semana incrível. Valeu!